Sabe, como é que a Europa, que era toda dividida em pequenos feudos, se transformou no berço daqueles reis absolutistas superpoderosos? E mais, como é que um grupo pequeno de monarcas conseguiu concentrar tanto, mas tanto poder, a ponto de eles mesmos serem o Estado? Pois é, vamos mergulhar nessa história fascinante para entender tudo isso. Olha, para começar, um dado que talvez surpreenda muita gente. Se a gente pegar os 49 países da Europa hoje, 12 deles ainda são monarquias. É isso mesmo, quase 25%, ou seja, um em cada 4 países. Parece coisa do passado, né? Mas a realeza continua firme e forte como parte do governo em uma boa parte do continente. Claro que, hoje em dia, um monarca, como o rei Charles III, tem um papel muito mais simbólico, né? Ele é tipo um guardião da tradição, da identidade do país. Mas o poder de verdade, o poder político, está nas mãos do povo. É um contraste, nossa, gigantesco com os reis de antigamente. E aí a gente chega na pergunta que não quer calar. Como é que foi que os reis, que no início eram só mais um nobre poderoso entre tantos outros, conseguiram subir tanto a ponto de se tornarem os donos absolutos de nações inteiras? Ok, então vamos voltar um pouco no tempo, lá para a Baixa Idade Média. Precisa esquecer o mapa da Europa que a gente conhece hoje, com países bem definidos. Naquela época, era mais como um grande quebra-cabeça, sabe? Um mosaico de feudos, o mundo todo fragmentado politicamente. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem o feudalismo, o poder todo espalhado, cada senhor feudal mandando no seu pedaço, com sua própria moeda, seus próprios impostos, suas próprias leis. Uma confusão. Do outro lado, o que viria a ser o Estado moderno. Poder centralizado na mão de um rei, uma moeda só para todo mundo, leis nacionais e impostos unificados. Bem mais organizado, né? Agora, tenta se colocar no lugar de um comerciante daquela época. Era um verdadeiro pesadelo. Imagina só, você viaja um pouquinho e já tem que pagar um imposto diferente. Anda mais um pouco, tem que trocar de moeda. Atravessa uma ponte e as leis já são outras. Isso sem nem falar da falta de segurança nas estradas, que eram péssimas. Era impossível o comércio crescer desse jeito. Precisava de ordem. E foi bem no meio desse caos todo que uma aliança começou a se formar. Uma aliança que parecia improvável, mas que foi extremamente poderosa. Uma parceria que ia mudar o mapa da Europa para sempre, juntando a fome com a vontade de comer, a ambição dos reis com a necessidade da burguesia. Então a jogada de mestre foi esse acordo. Funciona assim, ó. A burguesia, que estava com a grana, começou a financiar os exércitos dos reis. Com esse dinheiro no bolso, os reis finalmente tinham como bancar guerras, passar por cima dos outros senhores feudais e unificar os territórios. E qual o resultado? Um reino grande, estável, com uma lei só e uma moeda só. Perfeito para o comércio prosperar. No fim das contas, foi bom para todo mundo. Ok, mas como é que se constrói um estado do zero? Não é só sair conquistando terras, né? Era preciso montar toda uma nova estrutura de poder. Uma planta baixa para essa nova nação. Para isso, os reis tinham uma espécie de caixa de ferramentas da centralização. Primeiro, um exército profissional, que respondia só ao rei. Segundo, um conjunto de leis que valia para todo o reino, como a famosa Common Law lá na Inglaterra. Depois, um sistema padronizado para cobrar impostos em todo lugar. Também criar uma burocracia profissional para cuidar do dinheiro, da justiça, da administração e, claro, a moeda única. Peça por peça, o Estado moderno estava nascendo ali. E esse movimento não ficou restrito a um lugar só. Ele foi se espalhando pela Europa. Olha só alguns exemplos marcantes. A Inglaterra já começou esse processo de centralização lá em 1066 com Guilherme o Conquistador. Um tempo depois, na França, por volta de 1180, o rei Filipe II foi esperto e chamou a burguesia para dentro do governo. Já na Península Ibérica, a Reconquista Cristã terminou unificando o que hoje é a Espanha em 1492. Cada país teve seu caminho, mas o destino era o mesmo. Essa tendência de concentrar o poder foi levado ao extremo, até chegar no seu auge. Um sistema que a gente conhece bem, o absolutismo. E aqui a coisa muda de figura. O poder do rei não era só central, era total. Mas o que é o absolutismo na prática? É um regime político em que o rei tem o poder supremo, ilimitado. Não tem lei, não tem costume, não tem nobreza que possa brecar a autoridade dele. Resumindo, o que o rei quer, vira lei. Simples assim. E se tem alguém que foi a personificação disso tudo, foi Luís XIV da França, o famoso Rei Sol. Aquela frase que atribuem a ele, «L'état c'est moi», que quer dizer «o Estado sou eu»,
Nossa, ela resume com perfeição o que era o absolutismo. E uma das coisas mais geniais, do ponto de vista do poder, foi o que ele fez com o Palácio de Versalhes. Aquilo ali não era só uma casa de luxo, não. Era uma ferramenta de poder. Luís XIV obrigou a nobreza a morar lá, debaixo do olho dele, todo mundo disputando um favorzinho do rei. Com isso, ele simplesmente neutralizou qualquer um que pudesse ser uma ameaça. Uma jogada de mestre. Mas, convenhamos, um poder desse tamanho todo não se sustenta só na força. Precisava de uma boa justificativa, de ideias que apoiassem tudo aquilo. E foi aí que entraram em cena os filósofos, os teóricos do absolutismo, que deram a base intelectual para legitimar essa nova forma de governo. E a gente pode destacar 3 caras que foram essenciais nisso. Primeiro, Maquiavel, que dizia basicamente que o governante tem que fazer o que for preciso para manter o poder e a ordem no Estado. Depois vem Jacques Bossuet, com a teoria do direito divino dos reis, ou seja, a ideia de que o rei era o representante de Deus na Terra e por isso sua autoridade era sagrada. E, por fim, Thomas Hobbes, que defendia que as pessoas deveriam abrir mão de parte da sua liberdade e entregar o poder a um soberano absoluto para, em troca, receber segurança e não viver no caos. Essa ideia do Hobbes, aliás, tem uma imagem muito poderosa. No livro dele, O Leviatã, a capa mostra o corpo do rei, formado por um monte de gente pequenininha, o povo. É a representação perfeita do contrato social. A vontade de todo mundo é transferida para uma pessoa só, o governante, que tem o poder para impedir que a sociedade vire uma guerra de todos contra todos. Só que, claro, esse poder absoluto não ia durar para sempre. A história nunca para, né? A gente teve desde os primeiros limites, como a Magna Carta lá na Inglaterra em 1215, que já dava uma freada no poder do rei, até as grandes revoluções que vieram depois. Aos poucos, a balança foi pendendo de volta e o poder começou a voltar para as mãos do povo, abrindo caminho para os governos que a gente tem hoje. E tudo isso nos traz a uma reflexão final que vale até hoje. Toda essa jornada do caos dos feudos até o poder total dos reis foi, no fundo, uma busca por ordem e segurança. Hoje, o nosso mundo tem desafios globais super complexos, né? E a pergunta continua no ar. Onde é que a gente traça a linha entre a necessidade de ter uma autoridade central forte e a defesa da nossa liberdade individual? Pois é, esse debate que começou lá atrás continua mais atual do que nunca.